Talvez você tenha vindo até essa aula por conta do título que ela carrega. 4 passos para você construir um posicionamento profissional com diferencial e resultados. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso deixar muito alinhado com você que 4 passos não significa que você vai sair daqui e ir até uma outra esquina e vai encontrar um tesouro precioso, um resultado surpreendente do dia para a noite. 4 passos não significa 4 horas, não significa 4 dias, não significa 4 semanas. Esses 4 passos servem para que você tenha constância e permanência. Esses 4 passos vão precisar que você revisite eles, que você olhe para eles constantemente, para que você tenha um resultado realmente surpreendente. E quando eu falo em resultado, é atrair sim mais clientes, é construir um legado, é mostrar cada vez mais o teu diferencial. E quando a gente fala de legado, concorda comigo que é impossível a gente construir o legado do dia para a noite? Então, construção de legado leva tempo. Não quer dizer também que eu tô te dando um banho de água fria de que você não vai alcançar resultados quando você executar esses 4 passos, de que é somente daqui 5 anos que você vai ter esse resultado. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho certeza que se você acompanhar essa aula e você executar esses 4 passos, você terá sim um resultado muito potente. Mas não adianta um resultado isolado. O que eu quero que você tenha é um resultado com constância, um resultado com permanência, um resultado que permanece com você e com o teu negócio. Então, por isso, você precisa continuar executando e ter essa visão macro de que você vai colocar o teu tom de voz no mundo, de que você vai evidenciar os teus diferenciais e você vai alcançar resultados cada vez maiores dentro de um caminho. E esses 4 passos, você dá um, dá outro, dá outro, dá outro, volta, dá um, dá outro, dá outro, dá outro. É assim que funciona e não somente ir de uma esquina até a outra. Isso para quem, obviamente, busca a construção de um legado. Isso para quem, obviamente, busca estrutura e não descobrir num passe de mágicas qual é o segredo para um resultado potente e exponencial. Dito isso, expectativas alinhadas, ou melhor, não temos falsas expectativas para essa nossa aula aqui. Se você concorda com o que eu te falei anteriormente, essa aula faz sentido para você. E falando em fazer sentido para você, eu vou fazer algumas suposições para que fique mais claro se essa aula é para você ou não, se faz sentido você permanecer aqui ou não. Se por acaso, em algum momento, você já se questionou sobre qual é o teu lugar de posicionamento, você sabe que está ocupando algum lugar profissional, mas você não tem clareza de que lugar é esse. Ou talvez você já tenha se questionado sobre como mostrar o teu diferencial. Você até tem clareza de que tem algum diferencial, mas ou você não sabe comunicar ele para você, você não torna isso evidente para você, ou você não consegue levar isso na comunicação para os seus clientes. Talvez até você tenha diversas ideias para crescer, para alavancar, e você enxergue realmente todos os potenciais de mercado hoje, mas você não sabe como começar. Das duas, uma, ou você acessa muitos potenciais, muitos caminhos e possibilidades e executa de tudo um pouco e ao mesmo tempo não tem um resultado bacana com nada, porque você não tem consistência e você não tem clareza do que ali está fazendo sentido para você, ou você não executa nada porque você olha para todas as possibilidades e se sente travada, porque você não sabe qual é o passo que vai fazer mais sentido para você. Essas são suposições e se você se identificou com pelo menos uma delas, sinal de que essa aula é para você. Sinal de que aqui chegou o momento de você reverter essa situação. Levando em consideração os nossos 4 passos, com uma visão macro, uma visão inteligente, uma visão de crescimento e evolução, eu tenho certeza que você sai daqui hoje com pelo menos o caminho para você dar o primeiro passo para essa construção acontecer. A partir de hoje, a partir de amanhã, a partir do momento que você realmente se colocar nesse lugar de ação. Dito isso, sem mais delongas, bora lá para nossa aula efetivamente. A primeira coisa que a gente precisa entender antes de falar desses 4 passos é ter uma visão de maturidade, na verdade, que é entender que o mercado hoje ele não funciona mais para quem é mediano. É assim, na cara dura mesmo. O mercado, para quem é mediano, hoje não funciona mais. Por quê, gente? A gente tem um mercado que está refinando cada vez mais. Ou seja,
Dentro da tua área, dentro do teu negócio, tem outras 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa, que formou na mesma faculdade, que fez o mesmo curso que você, que vende o mesmo livro que você, que vende o mesmo produto que você. E dentro dessas milhões de pessoas, a gente tem uma boa porcentagem que é mediana. A gente tem uma boa porcentagem, tem uma pequena porcentagem que é ruim, pequena não, uma boa porcentagem também de pessoas que são ruins, e ruins não no sentido de ser uma pessoa ruim, mas pessoas que não estão dedicadas exclusivamente a esse nicho, pessoas que não imaginam coisas grandiosas para o próprio crescimento dentro dessa área, que estão fazendo talvez só por conveniência. E essas pessoas a gente pode encaixar dentro de um artigo de pessoas ruins dentro do nicho, porque dificilmente são pessoas que vão caminhar para um destaque profissional, dificilmente são pessoas que vão caminhar para execuções grandiosas, para construção de legado. E os medianos, eles podem até pensar nisso de vez em quando, mas dificilmente eles vão executar, dificilmente eles vão conseguir se destacar por um longo período de tempo. E a gente tem as pessoas boas, as pessoas que comunicam os seus diferenciais. E essas pessoas são as pessoas que terão permanência no mercado. Inclusive, nesse viés de olhar com maturidade, às vezes a gente se questiona, e talvez já tenha acontecido com você, porque alguns clientes até já trouxeram essa situação de: eu vejo concorrentes meus que eu sei que não fizeram todas as formações que eu fiz, que eu sei que não tem todos os diferenciais que eu tenho, que eu sei que não prestam um serviço com tanta qualidade como o meu, mas parece que eles estão crescendo muito mais. Mas parece que o negócio deles, o posicionamento deles está muito melhor que o meu. E aí exige da gente essa visão de maturidade, de entender que sim, pode ser que ele seja mediano, mas ele está se comunicando de uma forma melhor. Ele está comunicando com os clientes, gerando uma experiência para esse cliente, mostrando algum diferencial, talvez de uma forma melhor que você. E aí é teu papel reconhecer os seus diferenciais, reconhecer as qualidades do teu serviço, do teu produto, da tua marca pessoal, do teu posicionamento, para você comunicar isso. Mas antes de qualquer comunicação, existe a apropriação desse lugar. Por isso que a gente entra nessa conversa. Você precisa primeiro reconhecer, para você conseguir sair desse lugar também de mediano, que você não é, para se colocar no lugar de referência, no lugar de: estou sentado na cadeira que é minha, estou sentado na cadeira que realmente mostra os meus diferenciais. E aqui eu posso cobrar o valor que eu acho justo pelo meu trabalho, aqui eu posso gerar movimento de marca, aqui eu estou construindo um legado, aqui eu tenho satisfação e aqui eu tenho resultado, que são as duas coisas que precisam andar lado a lado. Então, ter essa visão da dinâmica do mercado traz pra gente um nível de consciência que vira já algumas chaves, que já nos faz olhar para as coisas, para esse caminho, para esses 4 passos, com uma visão de ação, com uma visão de: pois bem, agora eu vou sentar na minha cadeira, agora eu vou reconhecer esse lugar. Porque antes de você fazer uma estratégia, por exemplo, de aplicar uma estratégia, você precisa estar muito apropriado dessa comunicação. E isso é você realmente sentar no lugar de referência. Porque enquanto você for uma cópia ou nem cópia, tem gente que é cópia, que é réplica por medo de sentar nesse lugar de referência. Mas tem gente também que não é nada, no sentido de que está em silêncio. E em silêncio, gente, a gente não consegue transformar a vida de ninguém. Em silêncio você não consegue vender para ninguém. E aí já entra um outro ponto de entender a dinâmica do mercado para a gente entrar nos nossos 4 passos, que é: o tempo todo a gente está vendendo sim. Não importa se é uma consulta com você, não importa se é uma mentoria, não importa se é um produto, um livro que você vende, não importa se é um serviço jurídico. Você vende para resolver um problema, para resolver uma dor, para realizar um sonho. E o cliente precisa comprar de você, essa é a dinâmica, ele precisa comprar de você para acessar essa transformação. Então a gente está o tempo todo sim falando de se vender. Quando eu falo de marca pessoal, posicionamento, eu estou falando de me vender. Porque profissionalmente eu preciso ter essa maturidade de encarar o meu negócio com essa visão. E aí quando eu vejo desses 2 níveis, eu começo a entender o processo de compra do meu cliente também.
E entender o processo de compra do meu cliente é saber que a gente sempre vai comprar por duas motivações. Uma, necessidade, e outra, identificação. Necessidade, normalmente, é quando um problema surge e você precisa resolver na hora. Sabe quando, sei lá, uma torneira da tua casa quebrou e você precisa resolver esse problema agora, porque tá vazando água na tua casa e você não tem o que fazer. E você corre, vai lá e compra um cano, compra uma torneira, enfim, resolve o problema. Isso é necessidade. Identificação é quando você tem um relacionamento com a marca. E por vezes você precisa sim daquele produto e a única opção que vem na tua cabeça é aquela marca. Então imagina, eu preciso de uma caneta, por exemplo. E eu tenho uma marca onde eu tô sempre consumindo do conteúdo, tô sempre me relacionando com aquela marca e a única opção que vai vir... Tem um mosquitinho aqui, gente. Vocês não deem bola, foquem no conteúdo. Sempre que eu pensar em caneta, sempre que eu pensar em material escolar, eu vou lembrar dessa marca porque nenhuma outra passa na minha cabeça. Isso pode ser um processo de identificação, pode ser não. É um processo de identificação. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de ocupar esse lugar, de ser a única opção na cabeça do nosso cliente. Não importa se é a opção mais barata ou a opção mais cara, é a única opção na mente do nosso cliente. E dentro desse viés de identificação também, a gente tem aquela identificação que é uma identificação muito profunda e que é onde mora o maior potencial de lucro das marcas pessoais e profissionais, que é, eu nem sei porquê, mas eu preciso desse produto. Eu não tornei consciente na necessidade, eu não tenho necessidade nenhuma, mas eu tenho vontade de consumir aquele produto. Eu tenho vontade de ter aquele produto porque eu simplesmente quero, porque eu simplesmente acredito nos mesmos pilares que essa marca defende, porque eu simplesmente estou em um relacionamento com essa marca. Isso também é compra por identificação. Então a gente precisa olhar para esses níveis e entender em que nível a gente quer estar encaixado, no nível de identificação ou no nível de necessidade. Existe um lado certo e um lado errado? Não. Mas no nível de necessidade, normalmente a guerra é de preço. Então, se eu preciso de uma caneta e em uma loja é R$10 e na outra é 12, eu vou ir na de R$10 porque eu vou pagar mais barato. O cliente vai escolher pagar mais barato. Agora, quando é a única opção na cabeça do cliente, que aí a gente entra no nível de identificação, não vai passar outra loja na cabeça do cliente a não ser a loja que ele se relaciona. Então, você precisa escolher o lugar em que você quer ocupar. E se eu posso te dar uma indicação, dentro do processo de identificação, é o melhor lugar, porque é ali que você consegue trabalhar os teus diferenciais, porque é ali que você consegue mostrar tudo aquilo que você entrega a mais, tudo aquilo que vai além do que só a caneta. Cada vez mais, no comportamento do mercado atual, ou melhor, cada vez menos a gente compra só por comprar. E pode analisar o teu próprio comportamento frente à compra. A gente tem sempre alguma motivação para aquela compra. E às vezes é num nível inconsciente, mas isso aqui seria conversa para outra hora, porque o processo de compra realmente exige a gente analisar de um viés psicológico mesmo. Mas hoje, ter essa visão de necessidade de identificação já faz você decidir em que lugar você quer estar. E aí, decidindo isso, você precisa entender como ocupar esse lugar. Como que eu vou comunicar esse diferencial para me relacionar com o cliente? Porque ele precisa olhar para mim e ter um viés de inspiração, um viés de aspiração. Ele precisa ter algum vínculo comigo que faça ele permanecer ali. E essa construção vai acontecer a partir de, adivinha? Marca pessoal, posicionamento e estratégia. Marca pessoal, posicionamento e estratégia. Não acontece só com estratégia, porque se você tem só estratégia, você aplica uma estratégia de venda para aumentar o teu faturamento, por exemplo, o cliente olha, ele nem vai consumir isso aí, porque é só mais uma estratégia. Não te diferencia, não te coloca num patamar de referência, não faz nada, só talvez te gere um caixa e olhe lá. Se você tem só a marca pessoal, você ainda está muito imaturo no nível de negócio, porque normalmente aquelas pessoas que estão assim, eu vou defender o que eu acredito, tô nem aí porque vão pensar de mim. Isso não é inteligente, isso não é estratégia, isso não significa maturidade de negócio. Então a gente precisa dos 3 pilares, marca pessoal, posicionamento e estratégia, nessa ordem, inclusive. A gente, antes de construir estratégia,
tem que entender marca pessoal, tem que estar muito claro quais são os artigos de marca pessoal. E brevemente, porque esse não é o foco, a gente já vai caminhar para os 4 passos, eu vou te dar uma perspectiva do que é cada ponto para que você comece a pensar por aí. Então, marca pessoal é sim quem você é. Se resume às suas habilidades, às suas formações, ao que você acredita, aos seus valores. E essa conversa, por mais que ela pareça balela, é ela que te diferencia dentro de uma multidão, dentro de todos aqueles profissionais que estão fazendo a mesma coisa que você. Existe, quando eu falo em identificação, você pode se enxergar realmente como, pode ser que você venda um produto, tá? Um produto físico, e aí talvez essa jogada consciente para você seja um pouco mais difícil de entender, mas aí você faz o jogo de enxergar um relacionamento de 2 pessoas mesmo. E se eu tô falando de identificação, eu tenho como me identificar com uma coisa, com um produto, assim, uma caneta? Eu não tenho como me identificar com uma caneta. Enquanto ser humano, eu não posso olhar para essa caneta e dizer, nossa, essa caneta tem artigos que eu me identifico. Agora, quando eu imagino que a marca que vende essa caneta aqui é como se fosse uma pessoa, ela quer gerar identificação comigo, eu exploro essas sensações e esses sentimentos. Então, artigo de marca pessoal serve para que você estrategicamente consiga gerar essa identificação com o teu cliente, independente do que você vende. E a parte boa, gente, de ter esses artigos de marca pessoal é que aí depois com os outros pilares, quando você tem toda essa estrutura, você vende muito, sim, mas você não só vende muito, como também vende para cliente que dá prazer de vender. Cliente que volta por recorrência, que te dá um lucro por recorrência, cliente que você consegue gerar vínculo. E eu defendo abertamente que a gente precisa gerar vínculo com os nossos clientes. Não acredite independente do teu nicho, pode ser na área jurídica. O vínculo não é você abraçar, tomar um café, dormir junto com o teu cliente. Não é isso, mas o vínculo de relacionamento, de que quando esse cliente, por exemplo, no âmbito jurídico, ele viveu algum processo de causa ali com você, não sei como chama, e aí futuramente ele precisou de novo, ou ele conversou com alguém que está precisando, a única indicação, o único nome que vai aparecer na cabeça dele é o teu. Isso é vínculo com o cliente. Então, dentro do processo de identificação, são os artigos de marca pessoal que nos levam a esse vínculo. E aí, quando a gente tem a clareza desses artigos, a gente vai para posicionamento. Posicionamento é o holofote que eu li, é o que eu quero, o que lugar eu quero ocupar na cabeça do cliente, como o próprio nome diz, né? É a posição em que eu estou. E essa posição, ela não surge do nada, ela surge desses artigos de marca pessoal. Lembra que eu falei que não é inteligente a gente mostrar todos os artigos da nossa marca pessoal, de quem a gente é? A gente não precisa mostrar detalhes. Vida pessoal é diferente de marca pessoal. São artigos totalmente diferentes. Eu não preciso mostrar minha vida pessoal para trabalhar, assim, evidenciar os meus artigos de marca pessoal. Esses artigos de marca pessoal, quando a gente liga o holofote, quando a gente separa vida pessoal e marca pessoal, aí sim eu tenho esse meu posicionamento construído. Que aí é todo esse universo, o que eu desejo alcançar a partir daqui. Esse também é uma visão que você precisa ter, essa também é uma visão que você precisa ter, de você ter muita clareza de para onde você está caminhando. Toda a ação, toda a estratégia, todo o conteúdo, toda a comunicação, todo o cliente que você atrai hoje, que você faz hoje, é para caminhar para um lugar maior. E esse lugar maior precisa ser a somatória de todas essas ações que você está fazendo. Então a gente precisa orquestrar toda essa comunicação para que a gente não tenha ruído. E posicionamento é isso. Estratégia é aquilo que faz com que a gente chegue no resultado. Então faz com que a gente construa um caminho. Na verdade, a estratégia é um plano de ação para você chegar no resultado final. E isso pode ser em diversos níveis. Isso pode ser dentro de um relacionamento com o cliente, isso pode ser realmente numa produção de caixa, em gerar um resultado, isso pode ser em gerar um movimento de marca. Essa estratégia ela pode aparecer em diversos níveis, mas é sempre um plano que a gente tem para chegar em um determinado objetivo. Dito isso, vamos para os nossos 4 passos. Tem 4 passos bem importantes e que, como eu falei inicialmente, se você executar eles, se você olhar para eles com essa visão macro que a gente conversou até aqui, com toda certeza você terá um grande resultado. E o primeiro passo é você assumir o controle. Ou seja, esquece tudo que você já ouviu sobre o que você deveria ou não deveria fazer no teu negócio.
sobre o que você deveria ou não deveria fazer para vender, sobre todas as estratégias, ideias e sugestões que você consumiu até aqui. Os conteúdos que estão lá no teu salvo do Instagram, esquece todos eles. Agora é o momento de você sentar e assumir o controle, a condução com maturidade do teu negócio, daquilo que você imagina numa visão de longo prazo. Então, todas as decisões profissionais são suas. Independente se você tem colaboradores ou não, agora é a hora de você sentar e assumir as rédeas do teu negócio, literalmente. Então, senta no banco do motorista agora e imagina exatamente para onde você está indo, exatamente aonde você quer chegar. E se apropria desse lugar. Enxerga a cadeira que você quer sentar e vai lá e senta nela. E diz, essa aqui é a minha cadeira. Você não precisa ter uma resposta clara, nítida e evidente de quais são todos os teus diferenciais. Mas você olhar para essas possibilidades, entendendo que agora todas as decisões vão partir disso. Assumir o controle pode parecer uma etapa muito superficial, mas hoje é a principal etapa. A gente consome muito conteúdo, a gente tem acesso a muita informação e aí a gente se perde nesse monte de informação sem saber o que a gente é, o que a gente quer, para onde a gente está indo. Assumir o controle, se eu fosse te dar somente uma sugestão hoje, assumir o controle seria o principal passo. O principal passo para qualquer construção. O segundo passo é você ocupar o seu lugar. Então, quando você sentou e disse, ok, agora eu sentei na minha cadeira e eu vou assumir esse lugar. Eu vou assumir as decisões, eu vou aplicar as estratégias que eu acho que fazem sentido para o meu negócio, eu vou aplicar, vou mostrar os artigos de marca pessoal que eu realmente acredito que podem me diferenciar. Quando você assumiu esse lugar, você começa a realmente ocupar esse lugar. Ou seja, quando você ocupa ele, é porque você tem clareza de quais são esses artigos que realmente te diferenciam, de qual realmente é essa cadeira. Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o teu público. Porque aí, quando você consegue identificar o teu público, quem é o cliente que compra de você literalmente, e não é numa definição de, o meu cliente tem de 18 a 24 anos. Não, gente, não é essa a definição. É uma definição através dos artigos de marca pessoal, que vão gerar identificação. O teu cliente é um cliente mais exigente, ele é um cliente mais energético, mais ativo. Assim, define do jeito que for, escreve do jeito que for, mas escreve esses artigos, identifique esses artigos de público, porque isso vai te dar um grande suporte para toda essa construção. Com essa identificação, você consegue sentar nessa cadeira agora de uma forma mais confortável e consegue olhar para um outro nível para começar realmente a se diferenciar e começar a conduzir as coisas para um nível de escala, para conseguir realmente olhar para as estratégias. Primeiro você precisa sentar e assistir isso para conseguir aplicar essas estratégias. Mas entendendo esse diferencial dos clientes, o que te diferencia, o que gera esse relacionamento com os clientes, já vai te dar uma grande visão para que você realmente consiga trabalhar essa comunicação de identificação. Por isso que eu falo para você escrever do jeito que for, mas quando você entender que os artigos de marca pessoal são os artigos que geram identificação com o cliente, você tem muitas cartas na mão. Muitas cartas na mão. Primeiro, para não ficar correndo atrás de cliente que não é o teu cliente. Esse é um ponto muito importante. Segundo, você consegue se relacionar de uma forma muito mais efetiva com quem você conhece. Então, dentro daquele artigo de ter um cliente que vem e que te gera satisfação e resultado, vai ser muito melhor atender quem você se identifica. Sabe quando você está numa roda de pessoas que você não se identifica com ninguém, nada do que eles estão falando faz sentido para você? Não é chato? Então, é chato do mesmo jeito atender um cliente que não se identifica com você. E não é o cliente que a gente quer atrair, normalmente é o cliente que vai dar problema. Então, dentro desse artigo de identificação, você precisa ter essa definição de público também. O terceiro passo é você realmente construir o teu legado. E como, Ana, que eu construo esse legado? Comunicando. Simples assim. Como que você vai comunicar? Pode ser digital, pode ser offline, mas quando você entendeu esse nível de identificação do cliente, começa a pensar em que lugares esse cliente está, que tipo de conteúdo ele vai consumir, que tipo de tom de voz ele gosta de ouvir, onde ele realmente se encontra.
Porque aí dentro do offline e do online você consegue gerar experiências para esse cliente. E a experiência pode vir de um conteúdo. Quando você faz um conteúdo que de alguma forma toca, porque você agora tem certeza de quais são os pontos que tocam nesse teu cliente, facilita muito. Facilita muito e você entende que se você fizer 2 conteúdos gerando identificação com seus clientes, é melhor do que 10 não comunicando para ninguém ou comunicando para todo mundo. Então, construir o teu legado é você comunicar em todos os níveis do teu negócio. Entra aqui, comunicação digital, comunicação offline, os teus produtos, eles estão pensados, a experiência do teu produto está pensada dentro da exigência do cliente que você quer atrair, do cliente que vai gerar essa identificação com a tua marca? Por exemplo, se é um cliente exigente, hoje o que você entrega, você consegue gerar a melhor experiência dentro dessa característica do cliente, ele vai olhar para aquilo e vai dizer assim, é aqui o meu lugar, eu preciso dessa marca e esse profissional é o profissional que eu não largo nunca mais. Dentro dos seus produtos isso está muito nítido, está muito claro? Se não tiver, é um ponto para a gente olhar também. Experiência do cliente, como eu já falei, e nas próprias narrativas de reforço de posicionamento. E aí entra conteúdo, entra diversos outros viéses que a gente aprofunda numa próxima aula. Mas estenda essa comunicação para todos os níveis. Sente na tua cadeira, olhe para o teu negócio, olhe para a tua marca pessoal, faz a definição de público e pensa, agora eu vou desenhar todas as experiências do meu cliente, tudo aquilo que eu sei que vai gerar um bom sentimento nele, um sentimento de identificação. E um bom sentimento não é você gerar só sentimentos bons nesse cliente. Quando você está atraindo ele, talvez você tenha que tocar em alguma dor que ele tem ou um problema que ele tem para você conseguir vender, que é a dinâmica que a gente já falou. Mas tocar na dor, tocar no problema, não significa não gerar identificação ou gerar um sentimento ruim. Pelo contrário, é o sentimento de essa pessoa pode resolver o meu problema e eu preciso dela, preciso desse serviço, preciso desse produto. O quarto passo, veja bem, é só o quarto passo. A gente não tem escala e estrutura de negócio num primeiro passo. O quarto passo é exatamente isso. Estruture e escale o teu negócio. Quando você tem essa base construída, que obviamente, gente, tem outros diversos pontos que a gente deveria passar dentro desses 4 passos, mas isso a gente vai ter dentro do Control Business depois. A gente passa por esses pilares de marca pessoal, posicionamento e estratégia de forma bastante profunda, bastante densa, inclusive com material para você desenhar tudo isso, para você responder tudo isso, para você construir tudo isso, conseguir visualizar tudo isso. Então a gente não consegue aprofundar aqui na aula, mas esses são os pilares, são os detalhes principais de cada pilar. E se você fizer isso, você já sai com o resultado dessa aula a partir de amanhã, quando você começar a executar. Essa parte de olhar para isso talvez não seja uma parte tão prazerosa, mas é uma parte que te dá todas as respostas que você precisa. E aí, depois, no quarto passo, a gente vem para essa estruturação e escala de negócio. E aí é você olhar para o ecossistema da tua marca, mapear quais são os potenciais, mapear quais são os produtos que você não tem hoje que você poderia ter, quais são os serviços que realmente podem fazer sentido e complementar dentro desse relacionamento com o cliente. Porque você tem muita clareza de onde o cliente está, do que ele gosta, do que ele quer, de como ele se identifica com você, de que lugar você quer chegar, e você consegue acompanhar esse cliente por muito mais tempo e de uma forma que não é difícil para você, porque faz sentido também dentro do propósito da tua marca aquilo ali. Então, dentro dessa escala de negócio, faça um mapeamento dos potenciais óbvios e não óbvios. Então, o que você pode trazer para dentro do teu ecossistema de marca, além do que você já faz hoje, quais serviços, produtos que você pode trazer que vão complementar a experiência que hoje você já oferece. Quer dizer que a partir de amanhã você lança outros produtos, outros serviços? Não, mas esse desenho de ecossistema, esse mapeamento faz com que você veja de uma visão macro e você tenha até mais inteligência para as decisões do teu negócio, porque aí você consegue ver realmente de uma forma mais grandiosa tudo que você está construindo e consegue tomar essas decisões simples e banais do dia a dia do negócio de uma forma muito mais estratégica, porque aí você visualizou, é como se você saísse e olhasse em terceira pessoa para toda essa construção. Então todos os detalhes vão servir para que você consiga entender isso e cada vez mais estender essa comunicação para o externo, porque aí você consegue
internamente solucionar tudo isso e depois comunicar. Não é o inverso. Às vezes a gente quer comunicar para os outros o nosso posicionamento, a gente quer fazer coisas grandiosas com o nosso posicionamento, mas a estrutura interna é o primeiro passo de posicionamento. Empresa bagunçada, produto bagunçado. Empresa bagunçada, experiência do cliente bagunçada. Tudo isso reflete, respinga de alguma forma. Então, posicionamento e estratégia é estrutura também. É você ter todas as pontas unidas ali dentro do teu negócio. Quando a gente fala em ter clareza de marca pessoal, posicionamento e estratégia, não existe uma única ponta dentro do teu negócio que esteja solta, sem uma amarração, porque o que a gente faz é exatamente isso, todas as pontas, todos os níveis, todos os vieses de comunicação, interno e externo, a gente vai amarrando uma coisa na outra para que tudo realmente fique unido, em conjunto, porque aí a gente tem aquela orquestra que a gente falou em outros momentos, aí sim a gente tem esse posicionamento bem definido. Esses são os passos que você precisa dar a partir de agora para conseguir conquistar e até resolver aquelas suposições que eu fiz lá no início ou outras suposições que talvez tenham passado na tua cabeça já durante esse período. E eu defendo abertamente, assim, eu não posso ir contra isso, de que satisfação pessoal e resultado profissional não só podem, como devem andar lado a lado. A gente não pode se contentar em ter só o resultado sem sentir aquele prazer de estar comunicando realmente os meus diferenciais, o meu propósito por trás disso. Da mesma forma, a gente é adulto e a gente quer crescer, a gente quer resultado profissional cada vez mais. A gente quer faturamento, a gente quer tudo isso. Então eu não posso me contentar em ter só um, se eu posso ter os dois. Você pode ter as duas coisas. Basta que você faça essa construção. Que fácil? Não é. Simples? Também não. Eu diria que é simples, mas não é fácil. Porque se você construir essa base, você tem uma estrutura consolidada no jogo do longo prazo. Você consegue ter uma ferramenta para aplicar no jogo do longo prazo. Psicologicamente, falando em comportamento humano, todas as pessoas querem ser ouvidas. Todo mundo. Ninguém gosta quando tá numa multidão, tá num grupo de pessoas e você começa a falar e as pessoas te interrompem, não te deixam falar. Ou você não consegue simplesmente ser ouvido nesse círculo de amizade. Ninguém gosta desse sentimento. E profissionalmente também é assim. Então, se você sente no teu coração que você não está conseguindo ser ouvido profissionalmente, isso é uma frustração para você. Mas existe solução e eu tô aqui para te mostrar que essa solução tá a um passo de você. Espero que tenha feito sentido essa aula para você. A gente tem o nosso passo a passo realmente dentro do MPE, dentro do Control Business, que é um produto que a gente já lançou no ano passado, mas que agora ele veio em um formato diferente. Não pense que ele está disponível nesse momento para compra para qualquer pessoa. O que a gente está fazendo é um processo realmente muito seletivo, pelo fato de que a gente vai disponibilizar um bônus que a gente disponibilizou no ano passado e foi muito bacana, que é um encontro individual, online, com essa pessoa. Então a gente vai disponibilizar apenas 5 vagas dentro do MPE. Por isso que a gente não tem um link direto para compra aqui nessa página, porque a gente não vai disponibilizar para todo mundo. Assim que ele for disponibilizado para todo mundo, significa que esse encontro individual já não está mais disponível. Então a gente vai ter esse produto sim rodando depois, mas ele não tem mais esse encontro individual. Então, se faz sentido para você passar por todos esses passos de uma forma muito mais aprofundada, junto de um material que vai te conduzir na estrutura mesmo, e além disso, depois, você ter um encontro comigo para a gente validar tudo isso, para a gente estruturar tudo isso juntas, clica no link abaixo, preenche esse forms que a gente vai entrar em contato com você. Se a gente sentir que é o teu momento de viver isso, que é o teu momento de construir isso, mas não deixa de preencher, porque se a gente vê que para você agora não é a hora de construir tudo isso, o que pode acontecer, a gente vai te conduzir de uma melhor forma para que você usufrua dessa aula e tenha acesso a um outro material que vai te dar as respostas para você depois estar apto a entrar nesse curso com o processo individual. Pois veja bem, não adianta fazer um encontro individual com quem não está com essa visão de negócio, com quem quer aquele resultado assim, com quem quer o passe de mágica. A gente não quer esse tipo de gente para esse encontro individual, para olhar para essa estrutura, porque a gente não vai ter um bom resultado. E a gente
não quer não ter um bom resultado, obviamente, como profissionais, né? Eu como profissional prestando esse serviço e eu também não quero que a pessoa fique frustrada de não conseguir alcançar esse resultado. Então, obviamente, precisa ser alguém que está disposto a dar esses 4 passos, que está disposto, que quer realmente construir essa autoridade, que quer sentar nessa cadeira de referência, que quer cada vez mais comunicar os diferenciais profissionais, cada vez mais alcançar mais faturamento, mais clientes, mais transformações. Então, se você é uma dessas pessoas, clica no botão abaixo, preenche o forms e a gente volta a conversar em outro momento. Espero que essa aula tenha feito muito sentido para você e que a gente tenha novas oportunidades muito em breve. Até logo!